Vamos começar a falar hoje sobre a epidemiologia da cárie dentária. Vocês, óbvio, já me conhecem, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa aula, vocês podem mandar para canguçu.ufba.br ou então comunicar lá no tópico do Moodle, tá certo, gente? Só lembrar, por que a gente começa o bloco da epidemiologia das doenças bucais pela cárie dentária? Né? Porque apesar do declínio nos últimos anos, principalmente nos países desenvolvidos, mas mesmo nos países em desenvolvimento como o Brasil, né, ela ainda é a doença mais comum da infância, ela ainda atinge cerca de 30% das crianças menores de 15 anos nos Estados Unidos, e chega, por exemplo, a mais de 60% das crianças de 5 anos no Brasil, né? Em algumas populações, ela ainda também é a doença mais comum nos adultos e nos idosos, só que ela vai se manifestar de forma diferente, principalmente nos idosos, né? A partir da perda dentária. Lembrando que parte dessa perda dentária se deve à cárie dentária, né? Então, é uma história anterior da doença. E o que a gente usa na epidemiologia para mensurar a cárie dentária, né? É óbvio que mensurar a cárie na epidemiologia não é uma coisa simples, né? Por quê? Porque a gente já viu que a gente precisa olhar de longe o que a gente conhece sobre uma determinada doença. Então, muitas vezes, o exame clínico que a gente conhece até o momento da cárie dentária, ele vai ser útil para definir critérios de diagnóstico, mas ele também traz limites para aquilo que a gente conhece e da validade do exame da cárie. Um dos índices que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o CPOD, ou CPOD, quando a gente está se referindo a dente, S, quando a gente está se referindo à superfície, e no caso da dentição decídua, isso é tratado como COD ou COS, nada mais é do que a média de dentes cariados, perdidos e obturados em uma determinada população. E a gente vai entender como é que a gente faz ele, quais os limites e por que ele ainda é um indicador muito utilizado na epidemiologia da cárie. Só para a gente lembrar que ele não é novo, olha para isso, né? Ele está quase, assim, quase 85 anos esse indicador, né? Um indicador que vai fazer quase um século, né? Proposto lá por Klein Palmer, né? Em 1938, e pode se referir a dente, superfície, dependendo do interesse do objeto. Normalmente, quando a gente está lidando com dados prevalentes, a gente usa mais dente. Quando a gente precisa de estudos de incidência da doença, a gente usa superfície. E como é que a gente calcula o CPO, né? Como é que a gente obtém o CPO de uma determinada população, né? Lembrem que por mais que a gente está se referindo a uma população, o exame, né, um levantamento epidemiológico, ele é feito no indivíduo. Então, para cada indivíduo, eu vou obter o total de números cariados, perdidos e obturados. A gente vai ver um pouquinho para frente os critérios. Então, para calcular um CPO de uma população, o que eu vou fazer? Eu vou somar o CPOD de todos os indivíduos que eu examinei, dentes C, dentes P, mais dentes O, e vou dividir, óbvio, né? É uma razão pelo número de indivíduos examinados. Então, não é à toa que a gente define o CPO pela média de dentes cariados, perdidos e obturados numa determinada população. E eu posso calcular o CPO por diversas variáveis de interesse. Por exemplo, eu posso calcular o CPO em crianças de 5, em crianças de 12, em crianças de 15 a 19 anos, no sexo masculino, no sexo feminino, com maior escolaridade, menor escolaridade, maior renda, menor renda, que me permite comparar, né, essas diferenças entre os grupos em relação à experiência de cárie dentária, né? Como se dá a sistemática de exame? Assim como se dá a sistemática do exame clínico, né? Então, a gente teria o arco dentário, representado aí por esse odontograma, começando sempre, né,
pelo superior direito, superior esquerdo, inferior direito. Então, a gente, normalmente, numa ficha individual, vai anotar em cada dente se ele é sadio, cariado, perdido ou obturado, né? A gente tem os códigos referentes ao CPOD. E que condições e por que o CPOD continua sendo um indicador muito utilizado pela saúde coletiva? Pelas suas facilidades em relação à condição de exame, né? Então, eu tenho certeza que todos que estão aqui já, por exemplo, estiveram em OSCE 1, né? Então, uma das condições fundamentais do exame epidemiológico é que a gente nem sempre, né, examina, seja criança, seja adulto, seja idosos, em condições ideais, né? Então, para o CPOD, a gente consegue fazer um exame que seja basicamente visual, somente com o apoio da sonda OMS. Ele permite a iluminação natural, ele pode ser realizado sem profilaxia prévia ou secagem, e a gente vai examinar quando qualquer parte do dente estiver já erupcionado na cavidade bucal, mesmo que seja uma pontinha de uma cúspide, uma pontinha de um bordo incisal, tá certo? E quais são os critérios considerados para análise do CPOD, né? Quando é que a gente considera um índice um dente cariado? É o mesmo critério que eu utilizo lá na cariologia? Não, não é. Por quê? Porque vamos lembrar da nossa condição de exame? Eu não tenho iluminação, não tenho secagem. Então, por mais que eu saiba, dentro dos critérios clínicos, que mancha branca é cárie, eu tenho como considerar mancha branca na condição de exame que eu tenho, sem secagem, sem profilaxia e sem iluminação artificial? Não tenho. Então, normalmente, o critério cariado que a gente utiliza no CPO, ele é um critério simplificado para facilitar o diagnóstico, né? A coincidência de diagnóstico entre os examinadores. Então, eu só vou considerar cariado aquele dente que apresenta uma lesão clínica óbvia, né? Que apresenta cavidade, em que o exame visual desse dente, ele é, né? Sem dúvidas, né? Eu consigo diagnosticar que aquilo é uma cárie. Quando eu tenho uma evidência de um esmalte só cavado, então eu tenho um princípio de cavidade, mas eu tenho aquele acinzentado no entorno, né, de uma pequena cavidade. Quando houver uma restauração naquele dente, mas aquela restauração tem uma clara infiltração ou fratura que implica a necessidade de refazê-la, né? E dentes que apresentem cavidades abertas, sinais óbvios de exposição ou morte pulpar. Então, essas condições seriam condições clássicas de cárie dentária, né? Então, qual é um dos primeiros grandes, a gente só aí, no que eu falei, a gente já viu dois grandes limites do CPO, principalmente nesse componente cariado. Primeiro ele é ótimo para validade do diagnóstico, né? Então, se eu tiver 10 examinadores, eu consigo que os 10 examinadores utilizem o mesmo critério. Mas ele não diagnostica mancha branca e ele não diferencia a gravidade da cárie. Então, ele vai considerar a cárie desde uma pequena cavidade a uma pequena infiltração até um dente praticamente em resto radicular, né? Mas tudo isso, quando eu vou fazer um exame epidemiológico utilizando o CPOD, eu classifico como dente cariado. Geralmente a gente usa o código 1, tá certo? Mas não se preocupem com o número do código, porque a gente sempre vai para um levantamento epidemiológico com essa tabelinha com os números do código. Quando é que eu vou considerar um dente obturado? Aquele que tem uma coroa artificial, né? Por exemplo, próteses de metal, de porcelana em bom estado, é um dente obturado, ou que apresente qualquer tipo de restauração com material restaurador definitivo, resinas, ionômeros, amálgamas, sem reincidência de lesão de cárie.
Só lembrando que, só para vocês terem ideia como isso muda, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente não considerava ionômero como material definitivo. Hoje a gente já considera. Por quê? Porque a gente tem melhoria da qualidade dos materiais odontológicos, né? Então, toda vez que eu tiver alguma restauração, alguma coroa, alguma substituição por prótese, em bom estado, eu vou considerar aquele dente obturado, né? E aí, em qualquer material, ok? E vou considerar um dente extraído quando ele está ausente da boca, normalmente, e que ele deveria estar na boca, e a pessoa refere que ele foi perdido devido à cárie, né? E aí, por conta disso, é muito difícil a gente, embora a gente tenha o COD para a dentição decídua, a gente tem que ter muito cuidado ao considerar dente extraído na dentição decídua. Por quê? Porque eu posso perder, por exemplo, um incisivo lateral na dentição decídua aos 5 anos, e isso não quer dizer que eu perdi ele por cárie. Eu posso ter perdido a criança, né? Porque eu não posso ter perdido mais nada. A criança pode ter perdido por esfoliação natural, tá certo? Então, só para comparar, né, aqui, então eu tenho um dente perdido, né, potencialmente pela cárie dentária, e eu tenho uma criança em idade de dentição mista, né, sem um incisivo lateral inferior, né? Então, aqui, o superior, esse caso em cima, provavelmente é um extraído perdido por cárie, e, nesse caso inferior, é um dente perdido por esfoliação natural. Então, eu não posso considerar o E extraído no COD, tá certo? Lembrando que esse caso superior, por exemplo, esse dente poderia ter sido perdido por trauma. Dente por trauma, ele é inserido no dente perdido do CPOD? Não, não é, né? Ele vai lá ser inserido quando eu estiver examinando o trauma dentário, mas ele não é incorporado ao extraído, porque o extraído do CPOD tem que se referir ao dente perdido por cárie dentária, tá certo? Quais são as análises possíveis que eu posso fazer com o CPOD? Embora ele seja um indicador tão simples, eu posso calcular o CPOD médio daquela população, beleza. Como eu tenho detalhamento dente C, dentes P e dentes O, eu também posso fazer uma regra de 3, concorda comigo? Né? Eu posso fazer um gráficozinho de pizza e dizer quantos por cento disso se referem a dentes cariados, quantos por cento disso se referem a dentes perdidos e quantos por cento se referem a dentes obturados. E por que isso é importante? Né? Porque eu posso ter, por exemplo, uma população de 15 a 19 anos que tem o mesmo CPOD, mas uma delas tem 100% de dentes cariados e a outra tem 100% de dentes obturados. Então, eu vou dizer, olha, essa população teve experiência de cárie? Teve, mas a segunda população teve acesso ao tratamento, a primeira, não, né? Eu posso, por exemplo, contar quantas pessoas não têm cárie, né? Então, eu posso dizer, olha, eu examinei 100 pessoas, mas desses 100, 80 foram CPO igual a 0. Então, eu tenho 80% da minha população livre de cárie, CPO igual a 0, né? A mesma, no raciocínio inverso, eu posso calcular a prevalência, que é o percentual da população que tem cárie dentária, nesse caso que eu falei, os 20%, e o percentual da população que tem níveis diferentes de cárie. Por exemplo, eu posso calcular qual o percentual da população que tem de 1 a 3 lesões, de 4 a 5 lesões, até aqueles que têm altíssima experiência de cárie, 8 lesões ou mais, tá certo? E eu vou mostrar alguns exemplos para a gente entender melhor como é que isso é apresentado. Então, quando a gente, aqui, por exemplo, está o resultado do levantamento epidemiológico que a gente fez em 2015, em Salvador, nas diversas faixas etárias índices pela OMS, que são os 18 a 36 meses, 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44, 65 a 74.
E aqui é a composição percentual do índice CPOD. Eu não estou dizendo quanto é o CPOD de cada faixa etária. Óbvio que 18 a 36 e 5 anos não é o CPOD, é o COD, está se referindo a esses grupos, a dentição decídua. E o que esse gráfico está dizendo? Olha, qual a proporção da população, né, da ocorrência de cárie dessa população, que se deve a dentes cariados, que se deve a dentes perdidos e que se deve a dentes obturados, né? Então, o que a gente vê? Que até os 12 anos, eu tenho muitos dentes cariados, poucos dentes perdidos e eu vou crescendo a proporção de dentes obturados. 15 a 19 anos, ó, o obturado e o cariado, ele começa a se equiparar. E o que muda na população de adultos e idosos que começa a aparecer de forma importante? Os tais dos dentes perdidos, que eu falei lá no início da aula, né? Que é essa proporção de dentes perdidos na população. Por exemplo, aqui o percentual da população em cada nível de cárie. Aqui eu estou com 18 a 36 meses e aos 5 anos de idade. Então, em Salvador, né? Não, isso aqui não é Salvador, é o resultado do Brasil lá no início do século, no SB 2003, né? Que foi realizado entre 2002 e 2003, o inquérito nacional. 73% das crianças não tinham cárie aos 18 ou 36 meses. Aos 5 anos, 40,6%. E aí eu tenho qual o percentual das crianças que tinham um dente CPO, dois, CPO não, desculpem, COD, né? Porque aqui eu estou tratando de 18 a 36 e 5 anos. Então, nenhum dente, um dente, dois dentes, três dentes e assim sucessivamente até 14 dentes e mais, tá certo? Por quê? Porque eu consigo perceber qual é a distribuição da gravidade dessa doença na população. Isso porque eu tinha metas estabelecidas para a OMS para o ano 2000, né? Que quando a gente fez o inquérito nacional, o Brasil tem 3 grandes inquéritos nacionais, né? Eu vou colocar um quarto e vou dizer porque o quarto é um meio inquérito. Um realizado em 1986 e publicado em 1988. Ele envolveu todas essas faixas etárias índices, mas entre os adultos e idosos, ele não trabalhou com 65 a 74, ele trabalhou com 50 anos e mais. Então, no ano 2003, a gente tem o segundo grande inquérito nacional, e em 2010, a gente tem o terceiro grande inquérito nacional. Deveríamos ter o quarto 10 anos depois, em 2020, veio a pandemia e ignorou tudo, né? Esse quarto que eu falei que era um meio levantamento, é que 10 anos depois do primeiro, lá de 1986, em 1996 se tentou refazer o levantamento nacional, mas ele acabou ficando restrito às faixas etárias escolares de 12 e de 15 a 19 anos. Então, qual foi o resultado desse inquérito nacional de 2003, né? Então, se utilizou as idades índices, que eram as metas estabelecidas pela OMS. Então, quais eram as metas? 50% das crianças de 5 anos livres de cárie. O Brasil atingiu? Não. 12 anos, um CPOD menor do que 3, de média. Brasil atingiu 2,78. Beleza, atingiu. Em todas as regiões? Não, não em todas essas regiões. Só no sul e no sudeste. 18 anos. 80% dessa população de 18 anos não podia ter dentes perdidos. O Brasil atingiu? Também não. 35 a 44 anos. 75% da população com 20 ou mais dentes presentes na boca. O Brasil atingiu? Também não. Idem aos 65 a 74 anos, 50% com 20 ou mais dentes presentes na boca. O Brasil atingiu? Nem de perto em nenhuma macro-região, tá certo?
E a gente tinha metas para 2020 que compararíamos ano passado, que já foram para o espaço no mundo inteiro, né? Mas particularmente o Brasil, quer dizer, ela se torna ainda cada vez mais distante, né? O país se torna cada vez mais distante dessas metas. E quais seriam essas metas da OMS para 2020? 90% das crianças aos 5 anos de idade sem cárie dentária, CPOD igual a zero. Não cumprimos, nem de perto, eu tenho certeza. Um CPOD menor do que 1 aos 12 anos. Não ter perda dental nenhuma aos 18 anos. Na faixa etária de 35 a 44 anos, não mais do que 2% de desdentados. E 96% dos adultos e idosos com mais de 20 dentes presentes na boca. Eu não vou nem dizer, né? Porque vocês sabem a nossa realidade. Mas a gente no Brasil tem uma tendência de redução de cárie dentária. Ela é mais explícita na faixa etária escolar, mas a cárie está reduzindo sim na nossa população. Sendo que em adultos e idosos, esse declínio é mais lento e gradual, porque ele depende desse avanço geracional da idade escolar, que a gente tem uma dívida histórica de perda dentária nessa população, né? Uma característica no Brasil é que a gente tem avanços muito limitados na dentição decídua. Por quê? Porque, de modo geral, os pré-escolares, eles são muito excluídos de qualquer política de atenção à saúde bucal que a gente tem implementado no Brasil, né? E quais são as possíveis grandes explicações para esse declínio de cárie no Brasil? Primeiro deles, a adição de creme dental aos dentifrícios, né? Isso foi uma etapa importantíssima da redução da cárie dentária na população, assim como as águas de abastecimento público. E esse efeito halo é por quê? Porque mesmo regiões que não têm água fluoretada, eles recebem o benefício dessa água fluoretada, por exemplo, a partir de alimentos industrializados, como iogurtes, sucos, bebidas gaseificadas, que são produzidas com essa água fluoretada. Uma segunda grande explicação, e ela é fato, né, são as alterações no critério de diagnóstico de cárie dentária. Então, por exemplo, quando eu estudei a cárie dentária na Faculdade de Odontologia da UFBA, não vou dizer as quantidade de décadas atrás que vocês estudam hoje, qualquer fissura ou qualquer ponto enegrecido, a gente considerava como cárie dentária. Não só considerava como cárie dentária, como restaurava um dente nessa condição. E a gente sabe que esse critério de cárie mudou muito, né, nas últimas décadas. E, por outro lado, a gente também sabe que em muitos países a gente tem uma alteração no consumo de açúcar, né? Seja por restrições governamentais, taxação de alimentos ricos em açúcar, mas ainda não é uma realidade brasileira de modo geral. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o indicador do CPOD, né? Da média de dentes cariados, perdidos e obturados aos 12 anos, no Brasil, né? Brasil 2004, Brasil 2010. E olha Salvador, Salvador 2005, Salvador 2010 e Salvador 2015. Então, temos sim na faixa etária escolar uma redução histórica da cárie dentária. E isso tem diferença quando eu vou examinar, né, um arco dentário. Vocês provavelmente viram isso na cariologia. Primeiro, porque eu não tenho, na população jovem, principalmente, o predomínio de grandes cavidades, eu tenho concentração de lesões em fóssulas e fissuras, eu tenho a polarização da cárie dentária. O que significa isso? Que uma pequena parcela da população ela acumula uma grande experiência da doença e eu tenho uma parcela representativa que é completamente, que são os chamados de baixo risco, que são completamente livres de cárie. E eu tenho diferentes susceptibilidades da dentição decídua e permanente à exposição ao flúor, e é por isso que a gente não vê tanto benefício na dentição decídua,
principalmente porque é uma população muito menos exposta ao dentifrício fluoretado por aspectos culturais, econômicos, familiares, né? Então, muitas vezes só se vai escovar o dente com dentifrício fluoretado de uma criança pequena a partir de 2 anos, 3 anos, quando, na verdade, nessa idade ela já desenvolveu, né, a primeira experiência da cárie precoce. Então, a gente já viu que o CPO ele tem vários limites. É um indicador que tem vários limites, que a gente já viu que ele não diagnostica mancha branca, ele tem um critério muito genérico para o diagnóstico de cárie, né? Ele não é capaz, muitas vezes, de diferenciar a condição do dente extraído, mas esses limites se dão pela característica de exame do indicador. Existem outros indicadores de cárie dentária? Sim, existem outros indicadores epidemiológicos de cárie dentária. Entre eles, por exemplo, o CAST, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o ICEDAS, que ele considera, por exemplo, dentro dos critérios dele, a mancha branca de cárie, né? Quais são os limites para a gente usar esses indicadores no dia a dia dos serviços de saúde? A maior necessidade de detalhamento no exame, né? Então, por exemplo, eu tive uma aluna de doutorado que analisou uma efetividade de um programa em Salvador que usou o ICEDAS, né? Mas o ICEDAS implicava, por exemplo, que ela fizesse profilaxia prévia e uma secagem, mesmo que com gaze, das unidades dentárias, porque eu precisava analisar mancha branca. Eu não posso analisar mancha branca sem profilaxia prévia. E aí não é em todo local, em todo levantamento epidemiológico, que eu consigo, por exemplo, fazer a profilaxia prévia. E o CAST, né? O CAST talvez seja aquele que se aproxima um pouco mais do CPOD, né? Ele é composto por 10 códigos organizados hierarquicamente, né? Incluindo os diversos espectros da cárie dentária, que vão desde o dente rígido, selante, restauração, lesões de cárie, esmalte, dentina, envolvimento pulpar, abscesso, fístula e dentes perdidos devido à cárie. Então, o CAST, ele observa todas essas gradações, coisa que a gente não tem no CPO. Então, por exemplo, o cariado no CPO é só C, código 1, acabou. Mas no CAST não, eu tenho esse subdetalhamento. Ele foi proposto lá em 2011, né, na Dinamarca, né? Ele pode ser comparável, né? Os levantamentos que são feitos pelo CAST, eles podem ser comparáveis com os levantamentos feitos com o CPO. A gente consegue fazer essa homogeneização de critérios, essa comparação, e ele combina diferentes critérios de diferentes índices. Ele pode ser usado para o levantamento de coroa. Então, ele tem lá o código 1 para selante, o código 2 para restauração, o mesmo critério do CPO, tá certo? Mas ele diferencia, por exemplo, o código 3, a mudança no esmalte, cárie em esmalte. Código 4, cárie em dentina. Código 5, cavitação em dentina, que tem comunicação pulpar, mas o dente ainda é preservado. Código 6, tem envolvimento pulpar envolvendo toda a câmara pulpar e eu tenho só resto radicular. Então, lembra que eu falei que no CPO o componente cariado junta tudo? O CAST não, ele detalha, desde a cárie em esmalte, dentina, até o envolvimento pulpar, tá certo? E um dente com abscesso ou fístula, né? O dente perdido devido à cárie e outras condições que eu não consigo examinar. A vantagem do CAST é que ele permite todos esses detalhamentos, é um exame visual e ele também é feito, assim como o CPO, sem secagem por ar comprimido. Alguém podia me perguntar, e como é que eu faço o diagnóstico da lesão de cárie em esmalte, Tininha? Deus sabe. Por quê? Porque na dúvida, toda vez que eu tenho dúvida dentro de um indicador epidemiológico entre tem cárie e não tem cárie, eu vou considerar a melhor condição. Não tem, tá certo?
E aí, o que é que isso significa na epidemiologia da cárie dentária? Que eu estou sempre não, né? Mas eu posso, num levantamento epidemiológico, subestimar a doença. Por quê? Porque eu posso ter mancha branca que eu não veja, pelo critério do exame, né? Então, isso é uma coisa importante da gente registrar, assim como na epidemiologia de outras doenças, dependendo do critério diagnóstico que eu uso para essa doença. Então, gente, é isso. Vocês vão fazer lá no Moodle o exercício sobre a epidemiologia da cárie dentária, tá certo? A gente, nesse exercício, vai focar principalmente o CPOD, né? E aí, vamos depois, na nossa aula prática, corrigir, tirar dúvidas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, vocês anotem, tá certo? E do exercício também, porque a gente vai tirar essa dúvida pessoalmente. Foi bom estar aqui com vocês de novo e a gente continua com as outras aulas de epidemiologia das doenças bucais.